O Poco X5 Pro é um ótimo smartphone da Xiaomi, então para você que já é um fã da Xiaomi, você vai conhecer nesse vídeo um pouco mais desse aparelho. Se você não conhece, vai conhecer todos os recursos que ele oferece. Ao lado esquerdo da tela, você está vendo as principais especificações que esse produto oferece. É um ótimo custo-benefício com um bom preço e boas especificações. E ao longo desse review, você vai conhecer um pouquinho mais então do Poco X5 Pro. Para quem quer saber o que vem na caixa do Poco X5 Pro, nós temos então uma case de plástico protetora, um carregador super rápido de 67 watts com Quick Charge 4, capaz de carregar o Poco X5 Pro em apenas 45 minutos. Fones de ouvido não estão inclusos e ele já vem com uma película protetora aplicada na tela. O Poco X5 Pro está disponível em 3 cores, na cor preta, azul e amarela. A cor azul, na minha opinião, é a mais bonita, é essa que vocês estão vendo no vídeo. É um celular leve com 181 gramas, traz uma proteção Gorilla Glass 5 na tela, a parte de trás é de plástico e o corpo, a lateral do aparelho, também é de plástico. Porém, não se engane, mesmo sendo de plástico, vocês veem que o acabamento é refinado, elegante e traz um aspecto de um smartphone premium. Ele traz a certificação IP53, que é contra respingos de água e poeira. Na parte superior, nós temos a entrada para fone de ouvido, alto-falante, ele possui um alto-falante estéreo e um sensor infravermelho, ou seja, ele também funciona como controle remoto para sua televisão, ar-condicionado, entre outros. E na parte de baixo, o outro alto-falante, a entrada para carregamento ou transferência de dados e também a gavetinha para os cartões de operadora. Aqui a gente precisa apertar um pouquinho com mais de força do que o comum, porque ele traz uma vedação. Se vocês verem bem, olha só. Tem uma borrachinha aqui e a gente tem então a possibilidade de colocar 2 cartões Nano SIM. Bora conhecer um pouquinho da MIUI, que é o sistema operacional dos celulares da Xiaomi, no caso aqui do celular do Poco X5 Pro. Então nada melhor do que para a gente conhecer. A gente vem aqui nas configurações, vamos ver primeiro aqui no sobre o telefone. Lembrando pessoal, olha só, eu coloquei no tema escuro, que eu acho que fica melhor aqui no vídeo, tá? Então já setei nas configurações iniciais, você já pode escolher. Então ele vem com a MIUI 14 com o Android 12. Ah, Vertão, mas é o Android desatualizado. Na Xiaomi não é bem assim que funciona, tá? Eles preferem colocar todas as atualizações, as melhorias em cima da versão da MIUI e não da versão do Android. Ao meu ver, é uma boa decisão, porque o Android lança todo ano aí aquela correria para adaptar o sistema, muitas vezes não está estável. Então, ao trabalhar em cima da versão 12 do Android, eles conseguem colocar todas as melhorias que eles quiserem através da MIUI e ao mesmo tempo trabalhar sem correria em cima de um sistema que está mais estável. Aliás, eu gostaria de saber de vocês aqui no comentário, o que vocês acham do Android lançar novas versões todo ano, ou vocês acham que ele deveria sempre melhorar o sistema, mas não ficar com essa loucurada de lançar todo ano uma nova versão? Comenta aqui embaixo. Continuando aqui, depois eu vou entrar nos detalhes das especificações desse aparelho, lembrando que no começo do vídeo eu também mostrei. Aqui eu quero falar um pouquinho mais das funcionalidades que a gente tem. Então vamos falar da interface, nossa central de controle, que é bem visual, né? Então tem todos esses recursos na tela, onde eu já consigo inclusive ter o slider de som, o brilho da tela, entre outras funções de atalho. Então praticamente todos os recursos você já encontra nessa tela inicial. Detalhe para o Google Pay, ou seja, você tem o recurso de NFC para pagamentos por aproximação com o Poco X5 Pro. E deslizando para o lado, outras funções que são interessantes, como o Dolby Atmos para trazer mais imersão ao seu som. Lembrando que ele também tem o recurso Dolby Vision para trazer essa melhoria também para a imagem. Só que aí você precisa que o seu streaming também ofereça esse recurso de Dolby Vision. Os principais streamings oferecem sim esse suporte, e quando a gente desce aqui, a gente tem a nossa gaveta de aplicativos na vertical. Então repara que tem até aqui uma ajuda, eu vou colocar aqui, está entendido, aceitar. Então a gaveta de aplicativos é na vertical, você tem todos os seus aplicativos aqui, só que o legal é que você consegue também categorizar por exemplo, comunicação. Isso aqui o próprio aparelho já vai entendendo do que se trata os aplicativos e coloca. Então ele tem uma aba entretenimento, onde ele já entende, só que tudo isso também é customizável para que você possa fazer as suas devidas alterações. Então se você desejar, você pode ir aqui na engrenagem e aí você tem todo esse poder de customização para alterar o plano de fundo, o estilo da rolagem. Então aqui a barra de rolagem, olha só, você pode colocar para ser do jeito original ou em ordem alfabética. Pode ocultar ícones de apps se vocês quiserem, tá? Pode agrupar os ícones pela cor, inclusive colocar animações nas categorias de cores. Então quando a gente desliza aqui, olha só, vamos ver as alterações. Olha só, ele trouxe aqui agora os aplicativos por cores. Então tem aqui o verde, o azul, o amarelo. É um modo diferente de você categorizar os seus aplicativos. Não sei se é a melhor usabilidade, eu prefiro aqui por abas, ou então deixar em tudo, onde eu tenho acesso a todos os aplicativos. Mas é legal você saber
que você tem esse poder de customização. Em relação aos aplicativos, para quem não está ambientado ainda aos aparelhos da Xiaomi, aos aparelhos Pocophone, você tem todos os aplicativos do Google normalmente, tá? A ROM é global, ou seja, tá em português, você tem acesso à Play Store, a todos os aplicativos do Google normalmente, e você também tem acesso aos aplicativos da Xiaomi. Alguns acabam sendo redundantes em relação aos aplicativos do próprio Google, o que é perfeitamente normal. Você pode optar entre utilizar o aplicativo nativo do Pocophone ou os aplicativos do Google. Um exemplo é o gerenciador de arquivos. A gente tem um gerenciador de arquivos próprio do Pocophone, mas nada impede também de você instalar o próprio gerenciador de arquivos do Google. Agora entrando nas configurações, vamos conhecer um pouquinho das configurações que você tem com o Pocophone. Ele tem alguns recursos legais para citar, ok? Então a gente tem aqui na questão das configurações uma opção bem bacana que eu acredito que outras fabricantes poderiam ter, que faz muita falta, que é justamente aqui em apps a gente tem a possibilidade de bloqueio de apps. Isso é muito legal porque você consegue colocar senhas. Não somente a senha padrão, mas pode ser a sua senha via biometria para alguns aplicativos. Então aqui eu já habilitei para a galeria, para o Gmail, posso habilitar para outros aplicativos que eu queira aqui. Então eu posso, por exemplo, colocar para o Google, qualquer aplicativo do seu smartphone, tá? Isso aqui não tem nenhuma limitação. E aí, ao entrar em galeria, ele vai me solicitar uma senha, seja pela senha padrão ou a senha também por biometria. E a mesma coisa no Gmail. Isso é muito legal, um recurso bacana que eu acho que deveria já vir nativo em outros smartphones de outros fabricantes. Faz muita falta. Eu até entendo, porque a questão de segurança em outros países é um pouco diferente, né? Ninguém imagina que eu já coloquei uma senha na tela de bloqueio, você ainda precisa de mais senha. Mas aqui é Brasil, a gente sabe como que é complicado. Então sim, é muito bem-vindo, sim, uma segunda camada de segurança. Outro recurso muito bacana com o Poco X5 Pro é poder escutar vídeos do YouTube em segundo plano. Ou seja, você não precisa ter uma conta YouTube Premium para poder ter esse recurso. Então, no vídeo do YouTube, quando você abrir, você vai reparar que tem uma barrinha bem transparente aqui do lado esquerdo. E aí você pode deslizar essa barrinha e aí, olha só, vai colocar para que esse vídeo possa ter a tela desligada e ele continuar rodando. Então vou dar um play aqui, olha só. Vou colocar então agora a opção, ele vai desligar a tela e o vídeo continua rolando. Ou seja, isso aqui é um ótimo recurso para você que gosta, por exemplo, de dormir escutando algum som, alguma música pelo YouTube, um podcast, uma live. Então para esses tipos de ocasião é um recurso muito legal para que você possa até mesmo navegar pelo seu celular escutando aquele podcast que você tanto gosta. Legal, né? Em relação ao desempenho, o Poco X5 Pro vem com o processador da Qualcomm Snapdragon 778 5G, ou seja, é um smartphone que tem suporte ao 5G, ok? São 6 nanômetros com opções de 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento, ou esta opção que está em minhas mãos de 8 GB de memória RAM com 256 GB de armazenamento. Como vocês podem ver, ele é um octa-core com núcleos de clock de até 2.4 GHz. Vamos falar agora um pouquinho dessa tela que vocês podem ver, que é uma tela AMOLED com muito contraste, muito brilho. Tem uma explicação para isso, tá? E também é muito fluida. Como vocês podem ver, a questão tátil ela é muito boa porque ela traz uma atualização de tela de 120 Hz dinâmica. O que significa essa questão dinâmica? Quando a gente entra aqui em tela, a gente vai ver algumas configurações. Aqui o modo claro, o modo escuro, como eu mostrei para vocês. Já estou utilizando, como vocês podem perceber, obviamente, o modo escuro. E aqui em nível de brilho, é legal vocês verem que a gente tem um modo luz do sol. Ou seja, é um modo que você pode utilizar em ambientes externos para trazer ainda mais brilho para sua tela. Obviamente que isso vai gastar mais bateria, mas é um recurso interessante para citar. E a taxa de atualização que vocês podem ver que está como padrão, porém é uma taxa dinâmica, ou seja, ela vai trabalhar até 120 Hz, só que dependendo, quando está estática, não tem movimento na tela, essa atualização vai baixar justamente para trazer também uma melhor autonomia para sua bateria. A questão de personalização de cores da tela, você também tem a possibilidade de customizar os esquemas de cores. Se você achar que a tela é pouco saturada ou muito saturada, você tem esse poder de também fazer essas devidas alterações. Em tela sempre ativa e tela de bloqueio, vocês também têm outros recursos. Como o Poco X5 Pro tem uma tela AMOLED com preto profundo, que também faz com que ele economize mais bateria, você tem um recurso como se fosse o Always On Display da Samsung, que é quando você está com a tela bloqueada e você consegue colocar algumas informações, não somente relógios, e olha só quantas customizações vocês têm, vocês podem colocar algumas até diferentes, né, como essa aqui do astronauta, tem o poder de customização
vai mostrar também algumas informações como a bateria e também a questão das notificações. E aí você pode customizar para dizer se ela está sempre ativa ou apenas quando você toca ou chega também uma notificação. Inclusive aqui em efeito de notificação é bem legal, porque mesmo com a tela bloqueada, com a tela apagada, você tem vários tipos de customização, olha só, com efeitos que vão aparecer com a sua tela desligada para te chamar a atenção para aquela notificação. E são animações, como vocês podem ver, bem legais. E o bacana é que você pode inclusive customizar a sua frase, tá gente? Então olha só como que eu fiz aqui, olha só como que fica o meu Always On Display, tem a informação que eu coloquei, não esqueça, inscreva-se nesse canal. Coloquei do astronauta aqui também para vocês verem, que é um efeito que traz ali uma informação visual, sem que você precise dar os 2 toques na sua tela. Outro detalhe, pessoal, é que sempre que vocês desbloqueiam a sua tela, vocês podem configurar para vir um papel de parede diferente, só que até aí tudo bem, muitos fazem isso também, só que a diferença é que ele traz uma notícia relacionada a esse papel de parede. Então olha só, vamos abrir aqui, olha só, selecione interesses para receber inspirações diárias de tela de bloqueio. Aqui não foi uma notícia, aqui é mais para selecionar o tipo de interesse de papel de parede que eu quero, se é de tecnologia, ciências, ficção. E aí olha só, trouxe aqui uma imagem e falando aqui justamente de uma notícia que eu posso explorar, e aí eu vejo uma notícia relacionada a esse tema. Ou seja, na minha tela de bloqueio eu tenho uma informação aqui de notícia. Obviamente aqui eu estou com a tela ainda bloqueada, tá? Então se eu quiser clicar em ler mais, olha só, vamos ver o que vai acontecer. Eu consigo ler, mas repare que eu só tenho 2 botões aqui na parte de baixo. Ou seja, você acaba conseguindo visualizar notícias com a sua tela bloqueada. E aqui, olha só, eu estou com a tela bloqueada. Você consegue ter esse acesso rápido. Claro que tudo isso é personalizável. Se você não quiser que tenha acesso a isso com o seu celular com a tela bloqueada, você pode também customizar. Então, como vocês podem ver, a interface da Xiaomi é muito rica em várias questões de personalização, de customização. A mesma coisa acontece até mesmo com os mínimos detalhes. Então, por exemplo, se vocês acharem que um aplicativo aqui não é útil, vocês querem deletar, até mesmo quando você desinstala aquele aplicativo, ele faz uma animação, olha só, toda diferente, acaba explodindo aqui na sua tela. Então, são essas pequenas coisas também que mostram o cuidado com a interface. Falando rapidamente aqui da bateria, são 5.000 mAh de bateria com o carregamento super rápido de 67 watts, ou seja, em 45 minutos você consegue dar uma carga completa nele. Lembrando que ele também oferece a possibilidade de carregamento reverso, para que você carregue um outro dispositivo via wireless. Aí já é um carregamento um pouco lento, mas é legal você saber que tem esse recurso. E aqui em bateria a gente também tem algumas opções de economia de bateria ou ultra economia de bateria, para que você justamente possa otimizar ainda mais a sua bateria. Então a gente tem um sistema inteligente, como vocês podem ver, ele vai trabalhar para otimizar a sua bateria. Aqui ele já disse, otimize o uso da bateria em 2 cenários. Quando a gente toca aqui, ele já dá essas sugestões. E aí eu posso, olha só, se eu fizer essa otimização, eu ganho mais 19 minutos de bateria. É a inteligência artificial atuando sobre o seu sistema para trazer uma melhor otimização da sua bateria. E aí quando a gente volta aqui para os recursos de bateria, a gente tem essas configurações com algumas opções. Então você pode desativar os dados móveis quando você bloquear o seu dispositivo, então você não vai receber notificações caso você esteja utilizando dados móveis com o seu celular bloqueado. Limpar cache quando o dispositivo bloquear, ou seja, bloqueou o smartphone, depois de um tempo determinado, ele vai limpar o cache dos aplicativos. E aí a opção de economia de bateria, onde você tem algumas configurações, ou ultra economia de bateria, que normalmente você vai habilitar quando estiver acabando e estiver longe de uma tomada. Agora vamos falar da câmera que você tem com o seu Poco X5 Pro. Pessoal, a gente tem uma câmera principal aqui que vai até 108 megapixels. Só que para você ativar os 108 megapixels, você precisa vir aqui para o lado em mais, e aí sim, quando você tocar em 108 megapixels, você vai ter todo esse potencial de megapixels na sua foto. Lembrando que mais megapixels não necessariamente é mais qualidade na sua foto, porém você tem um arquivo maior, onde depois você pode cropar e trabalhar. Então, para desativar os 108 megapixels, para voltar para a câmera padrão principal, é só clicar no xizinho, ele já volta. Aqui no ponto 6, vocês vão ativar a câmera ultra wide de 8 megapixels. Se vocês apertarem em cima do 2, vocês vão dar um zoom digital, ou seja, não é a terceira câmera, tá? Só que aí você vai me perguntar, pô, Vertão, mas tem 3 lentes, onde está a terceira, já que não é essa daqui? Aí vocês vão vir aqui em cima e repare que vocês têm uma opção chamada macro aqui. Aí sim vocês vão ativar essa terceira lente, que vai funcionar somente quando você aproxima muito um objeto da sua lente, tá? Então, para fotos macros, vocês ativam dessa maneira. Tem muita gente que acaba confundindo e habilitando justamente aqui, ó, depois você precisa desligar, tá? Tem muita gente que habilita aqui, chega perto, olha só, aí acaba não dando um zoom. Então não vai funcionar
se vocês fizerem assim. Esse aqui é um zoom digital, tá? Para fazer macro, olha só, vou colocar aqui de novo. Aí sim você consegue chegar bem perto, tirar aquele detalhe, aquela fotografia que você gostaria de fazer no modo macro. Para gravação de vídeos, isso é legal citar para vocês. Aqui embaixo vai funcionar da mesma maneira, tá? E o legal é vocês verem em qual a resolução que vocês vão conseguir gravar. Então, na câmera traseira, vocês conseguem gravar em 4K a 30 quadros principal, isso na câmera principal. E na câmera ultra wide, vocês conseguem gravar em Full HD a 30 quadros por segundo. Já na câmera de macro, reparem que vocês vão gravar ao máximo em 720p. Alternando agora para nossa lente de selfie, são 16 megapixels. E reparem essa ferramenta que a gente tem aqui, que está em amarelo. Pessoal, isso aqui vem por padrão já presetado, uma questão de suavização para fotos. É uma questão também de regionalização, vamos lembrar que é um smartphone feito na Ásia, então também vai conforme a preferência de onde ele é fabricado, certo? Então tem muita gente que tira fotos com os aparelhos da Xiaomi e fala, não, mas acaba deixando muito encerado, eu não gostei, ficou muito artificial. É justamente por esse controle suave já habilitado. Então repara que ele já vem amarelo porque já vem aplicado. Se você não gosta desse efeito de suavização na pele, você vem aqui e desabilita ele. E aí você vai tirar uma foto que você vai ver que você não vai aparecer um boneco de cera. Lembrando que você tem um modo HDR também para sua lente de selfie, isso é legal. Eu vou mostrar algumas fotos e vocês vão entender o que é esse HDR. Em relação a gravar vídeos com a câmera de selfie, você pode gravar em até 1080p a 60 frames por segundo. Eu cheguei a tirar algumas fotos aqui, então vamos já desbloquear. Lembrando que eu coloquei o acesso. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o HDR em fotografia. Quando eu vou tirar essa fotografia, aqui atrás aparece tudo em branco, tá? Não sai esse azul. Na tela você vai achar que vai ficar uma porcaria na foto, mas como vocês podem ver, o HDR trabalha bem, mesmo quando você tem uma luz muito forte atrás. E repara que ele mesmo assim ele mantém a claridade no seu rosto. O modo HDR vai fazer justamente isso. Uma fotografia que muito provavelmente ia estourar na parte de trás por causa da claridade, do sol, não é estourada. Então ele trabalha com essa questão de multicamadas para trazer para vocês em um pós-processamento uma imagem como essa. Então agora você já sabe que o seu Poco X5 Pro vai oferecer esse recurso de HDR para suas fotografias. Então se você for tirar uma foto com uma claridade lá atrás, achar que vai ficar tudo estourado, não se importe com a tela. Depois olhe o resultado final no celular. Considerações finais, porque eu sei que vai ter gente com dúvidas em pegar a versão Pro ou a versão normal, ou até mesmo em relação a quais foram as melhorias da versão do ano passado, que é o X4 Pro. Pessoal, o X5 normal, ele traz o mesmo processador do X4 Pro lançado ano passado. Porém, o X5 Pro traz um processador bem superior a essas outras duas versões. É um Snapdragon 778G com suporte ao 5G. Na tela vocês estão vendo alguns testes de benchmark de performance, onde vocês podem comprovar que pelos testes a versão X5 Pro se saiu muito superior. Em relação à câmera, nós não temos praticamente nenhuma diferença em relação à versão do ano passado. Então o upgrade para quem tem a versão X4 Pro e pensa em migrar para o X5 Pro é basicamente a questão de performance, de desempenho por conta da mudança do processador. Para quem curte os aparelhos da Xiaomi, é um smartphone muito bom, com uma interface que, como vocês puderam ver, riquíssima em relação a funcionalidades, a personalização, e atualmente é um smartphone que você encontra na faixa entre R$ 2.300 a R$ 2.600. Obviamente esse preço pode variar, por isso mesmo eu faço uma curadoria e coloco os melhores preços para vocês em lojas de confiança aqui na descrição. E caso vocês desejem comprar o X5 Pro pelos links da descrição, saibam que é uma forma de vocês não pagarem nada mais por isso e apoiar esse canal. E eu sei que eu fiquei um pouco longe desse canal por um certo tempo, nós estamos voltando com os vídeos aqui. E para quem sentiu minha falta, pessoal, eu tenho um novo canal aqui no YouTube focado somente para a interface Samsung. Então eu estou fazendo vídeos diários lá, mas nós não vamos deixar de ter vídeos aqui nesse canal também. Vamos voltar à produção aqui também de outros tipos de conteúdo, como vocês podem ver. Hoje a gente falou do Poco X5 Pro e ao longo da semana a gente vai abordar outros temas. Se você gosta de celulares da Samsung, tem um celular Samsung, conheça o meu canal Como é Como Faz. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição, mas também não deixe de se inscrever nesse canal e carimbar o like nesse vídeo. Eu desejo tudo de bom a todos vocês, te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!